Baiano TT e Osório Alves Gaia. Está aqui a tela. A conversa sobre Osório Alves de Castro e o lançamento do livro Baiano TT. Mateus. Abrindo assim um entendimento entre César, no sentido de que cada um dos componentes da mesa pronunciasse algo sobre Osório e sobre Baiano TT e também assim sobre a convivência com Osório. Afinal, trata-se da geração, né, que realmente hoje abre um elo de amizade, um elo de convivência com nós santamarienses. É algo assim de muita afetividade, é algo assim muito forte, de muita identificação cultural. Osório, em Porto Calendário, escreveu o prefácio, dedicou o livro a seus filhos, a Osório Filho, a Pedro Piroca, Nariz da Boca, Pedrinho, a Larissa, a Carmen e a Terra. E escreveu assim embaixo, que encostarão as canoas nos portos novos do tempo. Hoje, em casa, conversando com Dona Carmen, ela falou isso a respeito. É do seguinte, Jairo, me parece que agora que está havendo esse encontro que Osório falou em Porto Calendário, naquele prefácio, me parece que agora, transcorridos tantos anos, é que eu entendo, estou entendendo a literatura do meu pai. Me parece que o encontro com São Francisco, o encontro com o Rio Clemente, o encontro com a Santa Maria da Vitória e seu povo, é que fez com que ela reconhecesse, fez com que ela renascesse para entender a literatura do seu pai. Eu achei isso formidável. Essa declaração da Dona Carmen me sensibilizou muito, porque a convivência, os momentos iniciais da literatura do Osório, da sua escrita, é algo assim difícil para a compreensão de Dona Carmen, ainda na fase de infância ou na fase pré-adolescente.
Então, a maturidade é que vai deixando na memória das pessoas essas conclusões. Isso é uma coisa fascinante. Osório era, além de escritor, alfaiate. Em alguns comentários críticos, os estudiosos da sua literatura, um deles, não me lembro o nome, diz o seguinte: que Osório, às vezes, esquecia de costurar as calças das camisas que ele fazia, os paletós, e costurava palavras. Osório raramente usava uma mesa ou uma escrivaninha para escrever seus romances. Ele simplesmente colocava o caderno no colo e escrevia espontaneamente. Isso é uma coisa fascinante. Como a poesia, como a escrita, como a inspiração literária brotava em Osório da Autoridade. Então, gente, essa espontaneidade, essa carga de criatividade, de sensibilidade literária que Osório sempre mostrou em seu vigor de escritor, em sua veia poética inesgotável. É isso que nós vamos conversar agora com Pedro Alves de Castro, com Dona Carmen Alves de Castro, com Paulo Martinez, com Cecília, com minha tia Rita, que conheceu Osório pessoalmente. Minha tia Rita era criança quando conheceu Osório, ela tem lembranças fascinantes de Osório. E então, com César Lisboa, exatamente a pessoa que mais empenhou, que mais dedicou a tarefa exaustiva na publicação do Baiano GT. Paulo Martinez foi o elo de ligação entre os santamarienses atuais e a literatura de Osório. Nós sabemos que Osório passou inúmeros anos no obscurantismo de nossa terra. Isso é perdoável, levando em consideração aspectos políticos da época. No entanto, a geração atual não tem mais como guardar rancores, como guardar receio para o conhecimento da literatura de Osório. A hora é oportuna. Não há mais como negar o reconhecimento literário de Osório a nível nacional. O calendário, Maria do Chapéu acabou de pegar, são legendas históricas da literatura nacional. E, minha gente, é a respeito disso que vamos começar agora. Eu entrego a palavra a Paulo Martinez para pronunciar a respeito. Gostaria de falar algumas coisas que tenho medo de repetir. Quando eu encontro com algumas pessoas que conhecem Santa Maria, uma das coisas que fala é que é uma cidade que tem uma riqueza cultural tremenda. Comparativamente às várias cidades que existem pelo próprio interior da Bahia, Santa Maria é uma cidade de mais riqueza cultural. E a gente tem que lembrar que a expressão maior dessa nossa riqueza cultural está exatamente em Osório Alves de Castro. Né? Além dele, a gente tem outras pessoas que prestaram contribuição importante à nossa literatura, mas ele foi aquele que conseguiu o ápice de passar a nossa própria alma a esse povo que quando conhece a Santa Maria, diz que ela tem essa riqueza cultural. Para o primeiro, é só lembrar aqui que nós não estamos empenhados só em, por exemplo, colocar o Baiano GT no gabinete para ser distribuído e chegar para as pessoas, mas nós estamos empenhados também em construir um museu para preservar a memória de seu Guarani, que é o nosso maior artesão. Nós estamos também empenhados, e já para agora, em publicar um livro das poesias completas de Paulo Bahia, que é para as pessoas aqui saberem o quanto ele tinha importância poética. Nós estamos empenhados, vamos continuar sempre a fazer com que a cultura de Santa Maria seja respeitada e adorada por nós aqui e por todo mundo que conhecemos. Eu vou passar aqui para a dona Maria. Conheci, eu tinha 14 anos de idade, conheci o Osório Alves de Castro, um rapaz muito bom, culto,
e muito bom mesmo. Então, eu estou aqui para dizer o que eu sei, somente. Meus olhos, depois então eu falar. É a primeira vez que eu estou aqui em Santa Maria da Vitória e eu queria dizer, primeiramente, que eu estou assim, muito encantada com a cidade, uma cidade toda intercortada com rios, né? Muito verde, muito bonito mesmo. E eu, assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês em Santa Maria. A presença do meu avô é muito forte, assim, nas igrejas que eu vi, nos bares, nas casas antigas, é muito forte a presença dele. E isso me deixou muito emocionada aqui em Santa Maria da Vitória. Uma coisa que eu guardo muito carinho do meu avô, que ele, um dia ele disse para mim, que eu, por ser de pele clara, de ter olho azul, ele falou para mim que eu era descendente dos holandeses aqui da Bahia, né? Os holandeses invadiram aqui o Nordeste e eu fugia, né, da tese do meu avô, né, do senhor Moreira. Ele brincava comigo que eu era neta holandesa dele, né? A Cici, ele me chamava de Cici e me apertava o nariz, né? Fazendo um carinho afetivo e me apertando o nariz. E eu lembro assim do meu avô muito cercado de livros, assim, fazendo muitas anotações, assim, uma pessoa muito culta mesmo, uma pessoa muito interessante. E eu estou muito feliz de estar aqui na cidade dele, é a primeira vez que eu estou em Santa Maria, gostei muito de estar aqui em Santa Maria e vou voltar para Santa Maria. Bom, eu já estive aqui em Santa Maria, perto de cerca de 8 anos atrás, numa sonoridade muito tocante, num momento muito significativo para mim pessoalmente, para todos os filhos, para todos os irmãos, meus irmãos, filhos do meu pai, cumprindo um ato que ele me colocou como incumbência depois de sua morte. Naquela oportunidade, há 8 anos atrás, reunindo um grupo de pessoas que também admiravam meu pai aqui na cidade, nós esparramamos as cinzas de meu pai, as cinzas do Osório no Rio Corrente. E hoje à tarde, com o Paulo, com o César, com a minha filha, com a Vera, não é? Vera, nós subimos o Rio Corrente até o Cantagalo, se não me engano, e eu percorri emocionado novamente aquele mesmo cenário que tanto nos comoveu há 8 anos atrás. E nós nos perguntávamos por onde andará Osório, para onde o Rio Corrente levou meu pai. O Rio Corrente deve ter levado meu pai para onde sempre ele quis estar, no mundo, deste mundo afora. E emocionou-nos, esse passeio me deixou, a mim particularmente, muito emocionado. Mas eu queria aqui, antes de mais nada, antes de outras considerações, de agradecer profundamente essas pessoas de Santa Maria da Vitória, como César, como Jairo e outros tantos, que conseguiram fazer uma coisa que nós não tivemos condições de fazer lá no Sul, que foi editar este novo livro, esse outro livro do meu pai, o Baiano Tietê. Isso foi uma obra extraordinária. O Paulinho colaborou muito para isso. E quando lá nós soubemos em São Paulo que o Baiano Tietê tinha virado livro e começava junto com o Porto Calendário, com o Maria Fecha a Porta, a novamente percorrer as mãos e as mentes das pessoas, para nós foi uma notícia extremamente alvissareira, extremamente alegre.
E eu quero, em meu nome, em nome de todos os meus irmãos, em nome dos meus filhos, em nome dos sobrinhos todos, da família toda, agradecer profundamente esse esforço, esse trabalho extraordinário desse pessoal de Santa Maria da Vitória, que continua acreditando, que continua lutando pela literatura através do nome do meu pai. Bom, para encerrar, o que eu posso dizer também é que me comove muito ver que nesta plateia aqui, nesta reunião, predominam os jovens. Eu vejo aqui que perto de 70%, 80% das pessoas que estão aqui são pessoas jovens. E são jovens, é a juventude que conseguiu fazer este milagre de publicar um livro num contexto tão difícil, tão adverso para a literatura brasileira, para o escritor brasileiro. E constato com muita alegria que aqueles portos novos da vida estão chegando. Muito obrigado a todos. Agora minha irmã Carmen vai falar. Eu não ser repetitiva, mas eu vou contar para todo mundo, dizer o que eu disse hoje à tarde com o Jairo, porque eu ainda não era tão menina, mas eu participei muito pouco da vida de meu pai, e ele era um homem que dormia pouco, escrevia muito, e tinha assim uns repentes de estar, de repente, almoçando, então alguma coisa vinha à cabeça e ele pegava um papel de pão, uma beiradinha de jornal, ia fazer anotações. E muita coisa dessa se dispersou também. Mas na verdade eu não entendia na ocasião. Eu pensava, por que será que ele escreve tanto e eu não vejo nada? Porque o Porto Calendário, que foi o primeiro, teve um retorno um pouco demorado. E eu não entendia muito. Mas isso foi ficando meio assim, ele me falava muito dessa magia de Santa Maria, das coisas daqui, alguns casos, muitas pessoas eu conheci através de histórias que ele contava e que depois ele colocou e vim a conhecer realmente pela leitura do livro Porto Calendário. Mas na verdade quem me trouxe também um grande interesse foi quando meu filho, Paulo, veio para cá em busca das raízes. E por intermédio dele também, fiquei conhecendo algumas pessoas aqui pela primeira vez. Então foram à minha casa o Jairo, foi o César, foi o Renê, mais alguns, passando rapidamente. E eu redescobri o meu pai. Redescobri, assim, não redescobri Santa Maria porque eu não tinha descoberto ainda. É a primeira vez que eu estou vindo e quero voltar mais vezes. Mas eu realmente entendi principalmente a dedicatória de que cada filho, a esperança de meu pai é que nós encostássemos nossas canoas nos portos novos do tempo. E eu acho que aqui em Santa Maria, com essa aula de magia, com esse pessoal tão bom, com esses jovens nesse empenho, o Jairo, o César e todos vocês, nesse empenho tão grande de preservar as coisas daqui tão boas, e entre elas o meu pai, eu acho que eu encontrei o meu Porto Novo no meu tempo. Então pretendo voltar a Santa Maria e encostar minha canoa por aqui também. E conhecer vocês cada vez melhor. E agradeço também, reafirmando o que Teto disse, em nome de nós todos, eu fico muito comovida, estou muito emocionada. Para mim foi uma coisa incrível entrar hoje com o ônibus em Santa Maria, foi uma coisa nova que eu pensei que já não tivesse mais tantas emoções desse tipo. Gostei demais e gostei muito de vocês e agradeço muito mesmo por tudo que vocês fazem pela gente e pela memória de Osório. Eu vou pedir licença para vocês pelo esforço tamanho, e nós sabemos o que significa uma pessoa na cidade se deslocar da sua casa para qualquer outro ambiente. Dona Rita, muito obrigado. Gostaria também de cumprimentar o senhor Raimundo Cerqueira, que foi candidato do PMDB a prefeito de Santa Maria da Vitória e que contou com todo o meu entusiasmo para que fosse prefeito dessa cidade. Gostaria também de cumprimentar o
senhor Ademar Rodrigues da Silva, o seu Vavá, como é conhecido aqui, que é uma espécie de irmão mais velho, coordenador do Fundo Rural, por estar presente aqui. A lista é cumprida, vocês vão se cansar de bater papo. A professora Jandira Fontes, diretora da escola, que cedeu esse espaço, que confiou, que estimulou o acontecimento desse lançamento de livro. Quem mais? Meu amigo, meu irmão Novaes Neto, poeta aqui de Santa Maria da Vitória, que tem um livro belíssimo sobre a Rio Corrente, a Associação dos Moradores do Malvão, que fez uma verdadeira ginástica para estar aqui essa hora e permanecer até esse horário aqui nesse ambiente. E o senhor Joselito Rodrigues, o José de Souza Lisboa, o doutor Zequinha, como é conhecido aqui, por também comparecer, presidente do Interna da Bahia. Quando eu vinha para cá, eu cheguei hoje no Cinema Vitória, no Salvador, eu me perguntei o significado do lançamento desse livro aqui em Santa Maria da Vitória. E eu acho que muita gente que está aqui sentada nesse momento também se perguntou por que é que viria o lançamento do livro do Osório, tantos anos depois, aqui em Santa Maria da Vitória. Eu acho que, em primeiro lugar, nós não estamos fazendo aqui apenas um lançamento de livro. Nós não estamos fazendo aqui prestando uma homenagem a um escritor, a uma personagem da cidade, nascida, criada e desenvolveu essa formação em Santa Maria da Vitória. O lançamento desse livro hoje, aqui em Santa Maria da Vitória, transcende as margens do Rio Corrente, as margens do Rio São Francisco, as fronteiras da Bahia. E ele vai bater nas fronteiras de todo esse nosso continente da América Latina. Ele é antes de tudo, e eu digo isso com toda a convicção, estou convencido disso e posso falar com toda certeza em nome da minha família. Esse lançamento é uma dívida da família do Osório, é uma dívida que contou com o apoio, a solidariedade, que foram verdadeiros aliados. Todos os companheiros que integram o movimento cultural de Santa Maria da Vitória fazem parte da Casa da Cultura Antônio Lisboa de Moraes, do Jairo, que coordena o projeto do futuro museu de Escola de Tecnologia Rural, que nós vamos criar aqui em Santa Maria da Vitória, do César Lisboa, que está lá em Salvador, trabalhando, sempre com os olhos voltados para Santa Maria da Vitória. Enfim, esse lançamento nós estamos saldando uma dívida com a cidade, com a população de Santa Maria da Vitória. Esse livro, Baiano Tietê, como toda a obra do Osório, é um patrimônio dessa cidade que deve ser preservado, assim como a obra de Francisco Guarani, como a obra do nosso amigo Jairo Rodrigues, como a obra do Novaes Neto, como a obra de Jeová de Carvalho, como a atuação política do Domingos Santos de Moraes. Isso tudo faz parte de um patrimônio que essa cidade tem, e essa cidade, os seus moradores, têm o compromisso de zelar pela manutenção e pelo prestígio desse patrimônio, que não pertence a Jeová de Carvalho, a Domingos de Moraes, a Jairo Rodrigues, a Osório, nem a Guarani. Pertence a Santa Maria da Vitória, e cabe à população que mora aqui resguardar esse patrimônio. Porque nós estamos vendo aqui, hoje, nessa sala, a representação, a valorização que o poder público dessa cidade dá a esse tipo de acontecimento, dá ao seu patrimônio cultural, ao seu patrimônio histórico, ao seu patrimônio social e político, está representado aqui. E quando nós subimos o rio, hoje, no finalzinho da tarde, e eu conversava com meu tio Teto e a prima Cecília, onde estará Osório? E eu respondo aqui com toda certeza, com toda convicção, depois de refletir muito sobre isso. Osório Alves de Castro está aqui
em cada cadeira desse salão, em cada mente das pessoas que estão aqui, no coração de cada um que está presente aqui. Essas pessoas souberam, reconheceram o patrimônio que tem essa cidade, sabem honrar, sabem defender esse patrimônio, que não para no Osório. Osório é uma parte talvez a menor de todo esse patrimônio que existe. E que ninguém sabe, ninguém desconfia o potencial que essa cidade tem, o patrimônio que essa cidade vai construir. E eu digo aqui para minha mãe, Dona Carla, nós não encostamos as nossas canoas nos portos novos do tempo ainda, mas nós vamos encostar. E o primeiro porto, eu tenho certeza disso, vai ser Santa Maria da Vitória. Portanto, nós estamos aqui não é para fazer uma homenagem ao autor falecido. Nós estamos aqui para entregar, para saldar uma dívida com a comunidade de Santa Maria da Vitória, com a população dessa cidade, com Santa Maria da Vitória. E nós, então, estamos aqui para entregar isso a vocês. O livro não é de Osório, o livro não é da família, não é da empresa gráfica da Bahia, não é do governo do trabalho da Bahia, que infelizmente não está indo embora, está dizendo até logo, ele é que pensa, mas está indo embora para sempre. Né? O livro pertence a Santa Maria da Vitória. Então, nós deixamos aqui esse patrimônio para vocês, com a certeza e a convicção que vocês já demonstraram aqui, que saberão zelar por ele e promover o aumento desse patrimônio. Eu agradeço a presença de todos vocês, em particular essas pessoas que eu citei antes de fazer esse pronunciamento. Muito obrigado. Não é de Paulo, é quando muito pouco para apoiar a palavra, como diz, então a gente vai convidar vocês a quem quiser adquirir o livro, também falar um pouquinho do livro, não é dividir um pouquinho do livro todo, e a gente também vai lhe religar a televisão, vamos passar o livro do nosso amigo aqui, para a gente estar mais filmado, certo? Se tem alguém que quiser manifestar alguma forma de sair, precisando do evento. Esse é uma presença. Eu queria, antes de mais nada, manifestar a nossa profunda satisfação, a nossa profunda alegria de estarmos aqui, junto com os familiares do Osório, nesse dia importante para o governo dele.